E sou uma mulher apaixonada por falar de Jesus, isso desde pequenininha. Da idade da minha filha, assim, eu lembro eu evangelizando meu tio. E aí você vê, né? Nada é à toa, né, pastor? Para falar um pouco assim, irmãos, que o Senhor, pastor da igreja, Paz Church de São Paulo, pastor Ebi Uber, é o pastor presidente, pastor Luciano Subirá, o consolo dele. O Luciano, às vezes as pessoas conhecem mais porque ele está mais na internet. Mas já fui ovelha do Luciano em Curitiba, quando eu morei lá. Agora eu sou ovelha do pastor Ebi em São Paulo. Mas há um ano o papai do céu falou para mim, meu marido, assim, vocês vão voltar para Brasília por um tempo. Aí a gente, o quê? E estamos aqui há um ano, esperando o tempo de volta. Mas o que ele tem feito na nossa vida aqui, meu Deus. E estamos no campo, ele ainda falou, vocês vão a mão intencional, vocês vão para trabalhar. Minha família é daqui, eu sou daqui. Então o Senhor está nos dando esse tempo com a família, porque está nos preparando para outros destinos. Então ore por nós, sempre que lembrar. Estamos aqui fazendo a obra e temos a alegria de fazer isso. O nosso ministério é a família. E o Senhor me tirou da depressão e me deu uma metodologia que curou a minha vida, mas eu achava que era só um passo a passo de Jesus para falar comigo. Aí depois ele falou, não, volta e olha, com direito. Era uma fórmula para ajudar outras pessoas. Então o método 1 é uma metodologia que o Senhor me entregou, que trabalha o espírito, a alma e o corpo, e ver o ser humano como uma unidade, a gente e com a trindade divina. É forte. Aleluia. Só que a gente não acessa essa trindade, que é isso que Deus tem feito perceber, em sua plenitude, se nós não estamos curados aqui primeiro. É isso que Deus tem me feito fazer em mim. Nós vivemos isso como estilo de vida e temos feito levar para as famílias. E desde 2022 o Senhor falou assim, ok, ele me fez ter clientes em 22 estados, 5 países, para a glória de Deus. E aí agora você pode começar a entrar nas igrejas. E estamos nisso desde 2022, levando essa visão. Algumas igrejas se abrem para isso. Quero parabenizar o pastor pela visão de vocês. Outros têm muito preconceito. Não entendem essa questão de trabalhar o emocional, então nem todo mundo aceita ainda. Mas é sobre isso que o Senhor tem feito o nosso ministério viver. Essa cura, essa percepção que somos um espírito, mas temos uma alma que precisa de muita cura para que a gente seja pleno. E Jesus quer nos dar essa cura. Então ele tem nos ungido pessoas, não só eu, ungindo pessoas, preparando profissionais para nos ajudar nisso, sabe? Então essa é a minha mensagem, resumido. Dentro das famílias, a gente faz eventos para casais, para jovens, fazemos um congresso de família que tem todos os grupos e é bem intenso, fico 4 dias com a igreja, trabalhando o espírito, a alma e o corpo. Onde para quê? Para ativar a identidade e destravar propósito. Esse é o meu propósito de vida. O Senhor tem feito isso na minha vida, na vida do nosso lar e também nas famílias, para a glória do Senhor. Então estamos esse ano com um trabalho mais forte nas escolas. Enfim, tem mais coisa acontecendo, ora por nós. Que a gente quer levar Jesus de uma forma bem peculiar, que foi a forma que o Senhor deu para a nossa casa. Mas todos nós temos uma missão muito linda para o reino. E sabe o que Jesus já quer falar com essa apresentação minha? Vem para perto, que eu vou mostrar o que eu, grande, faço em pessoas comuns. Meu ministério ainda é muito pequeno, irmãos, perto do que Deus quer. Mas o que, por onde passamos, nós temos a alegria de ouvir testemunhos como esse. Tem feito a diferença na nossa casa. Então não é sobre multidões, é sobre a qualidade do que Jesus tem feito. Mas Jesus quer fazer isso com vocês, eu quero inspirar vocês. Aleluia. A saber o que Jesus quer de você. A saber o que Ele quer da sua casa, do seu casamento, para o reino. Porque nunca é sobre a gente. É sempre sobre Ele, através de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, ditas essas apresentações, nesse livro aqui, o nome dele é Grite ou Chega, como se libertar de suas prisões internas, destravar sua vida e viver com prosperidade seu propósito. Ele é um pouco grosso, mas não se assustem. Ele é dividido em 3 partes. Ele tem ferramentas profissionais, perguntas reflexivas que te levam a uma jornada de
quê? De autoconhecimento. E fala muito do Senhor aqui. E o método Una está inteiro aqui. Não as ferramentas em si, mas toda a metodologia, todas as revelações para te fazer viver essa jornada com o Senhor como Ele me fez viver. E esse livro tem curado muita gente. E é só o início. Ele ainda não foi feito o lançamento dele. Mas já está indo para vários lugares para a glória do Senhor. E as pessoas que não gostam de ler vão falar, pastor, eu vou falar porque o Senhor tem feito um milagre. Muitos testemunhos, não é hoje tem recebido. Não gostava de ler, irmã, mas eu estou hipnotizado. Eu começo a ler, não consigo parar. O Senhor está falando comigo, eu sinto o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é do Senhor. Foi feito por debaixo de oração. Isso é resposta de oração. E Deus quer mais falar com você. Mas isso vai exigir de você um desejo de ser curado. Um desejo de entender o que está te travando para abrir tua visão, para você vê-lo diferente. Esse livro vai te levar para esse lugar, para que você entenda seu ministério. Tem aquele amigo, aquela pessoa que você quer evangelizar, ele também faz apelo. Tem aquela pessoa que está afastada de Jesus, também tem isso. Então é bom para dar presente e é bom também para você se presentear. Amém? Então tá ali, a gente vai dar um desconto especial, ele é R$ 75,50. Ele é um curso de autoconhecimento em 400 páginas. Mas nós vamos dar um desconto, ele vai estar hoje 58, tá bom? Mais barato do que todos os eventos até hoje. Para a glória de Deus, amém? Então pega aqui, amor. Já compra o seu e dá de presente, abençoa a vida de alguém. Você tem noção, pastor? Esses dias a gente recebeu uma ligação de uma pessoa, 4 horas da manhã, ela mandou uma mensagem. Só vi de manhã, né? Mas ela mandou 4. O Senhor acordou ela e falou para ela comprar uma caixa fechada desse livro e pôr no carro. Que onde ela fosse, Deus ia tocar o coração dela para ela presentear. Nossa, eu chorei tanto com esse testemunho. E ela me ligou chorando. E foi um desafio de fé que o Senhor deu para ela, ela estava apertada financeira. Ela comprou a caixa, o Senhor começou a destravar o financeiro dela. E o Senhor falou para ela algo que Deus só tinha falado para mim no secreto. Que Ele queria usar o ministério do Método Una para tirar muita gente da rua. Isso me emociona. Tem muita gente ali fora que está com o propósito travado. E o meu maior testemunho é entender o meu propósito. Que tem a ver com todas as dores que eu nunca tinha entendido. Faz sentido isso para você, igreja? Lá fora tem muita gente que ainda não entendeu esse caminho. E aí o Senhor falou para mim, eu vou usar o seu ministério para tocar, para tirar pessoas minhas, gigantes que estão lá. E essa pessoa virou para mim e falou que o Senhor falou para ela, e você fica atenta, porque a maioria dessas pessoas serão presenteadas são pessoas de rua. E quando ela me falou isso, ó, casou com o que o Senhor já tinha falado, amém? Então faça parte dessa obra. Compra, semeia, compartilha, que Deus vai te abençoar, amém? Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos lá. Tem uma parte que eu vou compartilhar com vocês da minha vida que faz parte dessa ministração. É uma parte didática. Então presta atenção em cada detalhe do que eu vou falar, porque vai encaixar com toda a ministração mais pra frente. A gente não tem como falar de Jesus sem falar do que Ele fez em nós. Do que Ele está fazendo em nós e do que Ele vai fazer, irmão. Sobre que não é fácil, não. Eu já ministrei essa palavra várias vezes, mas ler, estudar ela e meditar para compartilhar com você, Jesus foi lá e mexeu de novo e me mostrou o que mais. Faz sentido? Então eu preciso contar, e ele falou para mim exatamente quando ele me deu essa revelação. Quem viu o vídeo, eu falei que foi uma revelação no sonho, foi mesmo. O Senhor falou, você tem que falar essa parte para que eles entendam onde eu vou chegar. Tem a ver com a cura que Ele deu para mim. Eu sou uma moça que cresceu num lar cristão. Um pai e uma mãe apaixonados por Jesus. E me ensinou desde pequenininha a servir. Eu servi em tudo. Lavava os banheiros, cuidava, sou crente, irmão. E me servia na porta, se precisasse eu estava no sonho, se precisava eu estava onde estava. E para a glória de Deus até hoje, se precisar eu toco, meu pastor. Se tiver que não tiver o violão, me põe o violão que eu toco. E dá o violão eu toco também. E vamos embora. Eu era essa, irmão. Sou ainda, eu quero dizer que eu era, porque desde pequena era essa pessoa. Com 10 anos eu comecei a tocar violão na igreja. E fiquei lá por 25 anos no Ministério de Louvor. Uma vida, a minha vida quase inteira. Servi no Ministério de Louvor, ensaiei coral, toquei, cantei, mas não era só daqui. Eu tinha essa percepção de que eu era do reino. Eu era daqui, mas era da visita, era do funeral, era de todo lugar. E quem me ensinou isso? Meu papai e minha mamãe. Amar o Senhor desse jeito.
apaixonada por Jesus. Dentro da construção do meu lar, eu sou a filha mais velha. Quem aqui é a filha mais velha também? Eita, Jeová! É hoje que a cura é grande. Sofreu, não, irmão? Um bocado, não? Pois é. Meus pais me cobravam muito. Eu lembro de 6 anos de idade, eu já ficar sozinha com as minhas irmãs. Minha irmã tinha 4 e a outra tinha 2. Com 8 anos, eu já cozinhava e ficava sozinha com ela. E talvez essa seja a realidade de muita gente. E eu era muito cobrada mesmo. Minhas irmãs, elas eram bem abençoadas. Quietinhas. E aí eu tinha que dar conta delas, só que nem meus pais davam conta. E quando eu não dava conta, eu ainda apanhava, porque eu tinha que ter a responsabilidade. Só que deixa eu falar, quando criança eu entendia isso que estava acontecendo? Não. Mas com o passar do tempo que eu fui tendo mais consciência, eu era muito obediente. Meu pai fala, filha, eu não tinha nem nunca ter te batido. Você sempre foi muito obediente, muito quieto, muito... Sabe? Mas isso aqui já é curável pra gente, tá? Quando eu ministro isso aqui, meus pais já assistiram, tá tudo certo. Também, igreja? Faz parte da cura, eu preciso contar, porque Deus quer tocar no coração de muitas pessoas. Só que eu era cobrada a ter responsabilidade dentro de casa, cuidar da casa, cuidar delas. Eu só tinha 8 anos. E eu tinha medo. Eu comecei a ter consciência da responsabilidade que eu tinha com elas. Eu era uma criança, gente. Eu entendi o quê? E eu comecei a me sentir injustiçada, eu comecei a me sentir magoada. Só que eu sentia esses sentimentos e não percebia exatamente os nomes. Eu era uma criança, como eu estou dizendo. Hoje eu tenho consciência do que acontecia, amém? Mas não tinha naquela época na proporção que eu tenho hoje. O que acontece é que a Ruth não podia errar nunca. Se elas errassem, tinha que dar chance, senão apanhava toda hora, não era nem todo dia. Mas quando eu errava, acho que meu pai pensava assim, meu Deus, eu tenho que igualar as coisas agora de uma vez, entendeu? Então eu entendia isso, que quando eu errava, o mundo caía. Entenda, eu vou repetir várias vezes, eu era uma criança. Eu não entendia as coisas, eu só sentia. Uma das minhas profissões é neurociência. Saber que o cérebro de uma criança não é como o nosso, que já tem 50%, já quase de... A gente fala 50%, mas não é exatamente metade racional e metade emocional, não. Isso é uma forma didática de ensinar. Mas eles não têm nada de racional. Eles são uma esponja de sentimentos. Eles só sentem. O que eu comecei a aprender? Como que o cérebro aprende as coisas? Aprende sobre forte impacto emocional. Ele aprende de muitas repetições. Ele aprende na percepção visual. E o cérebro vai fazendo registros no inconsciente. Entenderam essa palavra que eu falei? Eu não tinha consciência. Mas aqui meu cérebro aprendeu? Você não pode errar. Bora ser perfeita. Rapaz, eu aprendi isso tão certo. Que eu fui para a fase de adolescência, a fase adulta. E cada vez mais obcecada por ser perfeita. Eu não me sentia melhor que ninguém, mas era meta de vida minha não errar. E isso trouxe um peso tão grande para a minha vida. Mas eu me destacava em tudo que eu fazia. Se era para tocar, eu me destacava, porque não era só na técnica que eu treinava, que não uma doida, porque eu não podia errar uma nota. Porque ai de mim se eu errasse uma nota. Irmãos, é sério, eu não dormia à noite chorando. Meu Deus, eu destruí o culto. Era nesse nível, sabe? Era um nível de cobrança que eu aprendi. Entende que meus pais não me ensinaram isso falando, mas pelos comportamentos, pelas dores, pela ausência, pelas cobranças, eu aprendi. Meu cérebro aprendeu. Ele foi programado para ser aquela mulher. Então, eu tinha que ser a melhor, mas não é competir com ninguém. Eu tinha que ser a melhor por mim, porque eu queria ser aceita. Eu queria ser amada. Eu queria ser vista. E desde criança eu entendia que se eu fizesse errado, eu não tinha valor. E se eu fizesse certo, pelo menos eu não apanhava. Então estava nem louca. Já fez mais que a obrigação. Quem já ouviu essa frase? Era só todo dia. O que isso tem a ver com a pregação de um culto.
Quando eu cheguei na fase adulta, a melhor aluna da faculdade. Rapaz, eu fiz bem nada a ver. Meu pai não mandou fazer bem feito. Meu pai, quando vocês conhecerem ele é o pastor Israel, minha mãe é pastora Giana. Ele falava, ele chegou na faculdade, na minha colação de grau, ele foi elogiado pelo coordenador, o advogado mais importante do estado, que eu sou advogada, minha primeira formação, e pela outra professora responsável, assim, os três mais tops. Eu não sabia. Eu só era Ruth. Sabe o que eu pensava? Eu preciso fazer isso, gente, era inconsciente. Eu chegava num lugar, eu me destacava, porque eu falei, o que eu vou fazer? Eu fazia tudo, mas não era aquela pessoa amiga de todo mundo, aquela que todo mundo procura, aquela que nunca disse não para ninguém. Era eu também. Quem aguentou uma carga dessa, hein, pastor? Não aguenta, irmão. Tem muita gente quebrando aí fora por causa disso. É uma pressão. Eu preciso estar certo, eu preciso dar conta, eu preciso o tempo todo estar fazendo. Era assim. Doce, carinhosa, amiga de seu todo mundo. Mas um peso que só eu entendia que eu carregava. Uma pressão, eu entrei em depressão. Primeiro fui dona de escritório. Onde eu ia, pastor? Eu era reconhecida? O que vocês acham? Nunca. Não era não, porque disseram. Meus professores me honraram lá com meus pais. Amém. Mas eu quero dizer assim, eu era gerente do escritório de advocacia. Sabe o que é isso? Um gestor. Nada saía do escritório se não passasse por mim. Eu só tinha 27 anos quando eu fazia isso. 28. É lindo de ver, não é não? Mas eu ganhava mais que todos os advogados. Minha vida era seguida por isso. Era tanta entrega. Nenhuma ou quase nada de retorno. De todo mundo, irmão, dentro de casa, em todo lugar. Isso era só repetição de padrão que eu vivi com os meus pais. Vocês entendem? Eu dava tudo de mim, nunca estava bom. Minha vida inteira foi esse filme. Mas os meus pais, como cobrar deles? O que eles tiveram? A mesma coisa. Foram abandonados pelos pais deles, foram cobrados do mesmo jeito, ouviram os irmãos cobrarem. Eles eram vítimas também, enfim. E se Deus não tivesse feito uma história na minha vida, meus filhos falaram aqui, é a história da maioria de todo mundo, eu vou dizer, na nossa época, acho que quase ninguém teria mais filho, ia estar tudo com carreira. Era assim. Não é que era errado, foi como eles aprenderam a vida. Eles foram criados desse jeito. O que estava errado? Mamãe estava trabalhando, meu pai também estava querendo dar um pão pra gente. Tem justificativa? Tem. Ei, mas a criança é a única que não tem como carregar esse peso. E era a única que estava carregando, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Então não é sobre pôr a culpa nos nossos pais. Em nome de Jesus, começa agora a refletir na sua infância. Que é disso que Jesus quer falar hoje. Porque no que está travado a sua vida, quem viu o vídeo que eu gravei? Vocês viram? No vídeo eu falei isso, não falei? Quem está travado na sua vida? Por que você não consegue ser pai? Não consegue? O culto é para homens, mas é para todo mundo. E toda vez que eu prego, as igrejas engraçadas, está sendo uma unção isso. Sempre nesse culto eles estão chamando a família. É para os homens, mas chama todo mundo. E as mulheres também são tocadas, então é para todo mundo aqui. Como meu pai ia me dar um amor que ninguém ensinou ele a dar. Ele não recebeu. Ele me amava, minha mãe me amava, mas eles não entendiam. Então é sobre você pegar e entender, vai lá. Porque esse culto é para você olhar. Jesus vai mexer nas caixinhas que ninguém quer mexer. Mas no final você vai estar bem, amém? Para a glória de Deus? Glória. Porque onde Jesus passa, ele leva cura. Mas antes de curar, ele pergunta, o que você quer? Qual é a tua dor? Ele olhou para o cego, viu que ele estava cego? Sim, ele perguntou, o que você quer que eu te faça? Se ele falasse, eu quero uma Mercedes, aí Jesus fazia aparecer naquela época. Quem duvida? Eu não duvido não, irmão. Mas ele está cego, mas não foi o que ele pediu. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Ele está vendo a sua dor. Mas se você não deixar, não olhar para ela e não pedir, não vai ter cura nesse lugar, pode ter em outro. Então, abre o coração, amém? Não tem como a gente entregar algo que nunca recebemos. Não tem como entregarmos algo que nunca nos foi ensinado. Nós só fazemos o que o nosso cérebro foi ensinado. Então, já no final vai ter o processo de cura e perdão dos pais. Mas por agora não é para justificar eles em nada.
Você era uma criança. E isso está entupindo você. E manchando a sua visão de quem é Deus para você. A gente está começando a chegar no lugar da aplicação. Só terminando aqui o meu testemunho. As minhas dores foram acumulando. Eu fui afastada da área jurídica. E aí essa história é mais profunda, eu conto depois no livro. Mas a parte que eu quero falar é aqui. A hora que eu virei para Deus e falei, você não me ama. Irmãos, sabe o que é uma moça de 8 anos ter visões e sonhos que era entregue no presbitério da igreja? Era eu. Eu nem entendi o que era ser gente direito e eu já entendi o que era um anjo. Isso é graça. Essa foi essa pessoa, essa é a Ruth. Eu amava ele tanto. Mas chegou uma hora na minha vida que eu olhava e todo mundo conseguia prosperar. E a minha vida era uma bagunça e eu era a única que estava na igreja desde que minhas amigas já tinham ido para a rua fazer festa, bagunça. Não estou julgando elas, eu estou dizendo que é fato isso. Vocês estão entendendo a minha dor? E uma hora eu falei, chega Deus. Me explica isso aqui que ninguém me explica. Por que eu estou aqui te honrando e nada na minha vida anda? Gente que desonra os pais, amigas que desonram todo mundo, que fica com todos os homens na rua, já tem filho, já está casado, já está no concurso. E eu estou aqui, eu sou uma pegada. Você não me ama. E nesse dia que eu chorei isso, passou uns 2 dias eu falei, gente, é a maior dor. Eu falo de todas que eu falei aqui para vocês, essa é a maior dor. Eu tinha convicção de que ele não me amava. De que ele só estava me usando, mas não me usando do jeito bom. Me usando como eu vi todo mundo me usar a vida toda. Só por os outros. E quando a minha irmã me ouviu falar isso, ela, pelo amor de Deus, todo mundo pode falar uma merda dessa. Não faço meu perdão. É porque foi o que ela disse, me desculpa. Pai, me perdoa. Mas você não, pelo amor de Deus, você é a nossa coluna, como é que tu fala? Eu falei, Deus não me ama não, ele brinca com a minha cara. Eu falei, desse jeito. E ela começou a chorar desesperada, quase como se fosse o mundo perdeu, acabou. Aí eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu estou muito triste. Mas eu sei que você que tem a solução. É verdade. Eu estava sentindo aquilo, mas eu sei que você é real, eu sei que o milagre é você que dá. Tu me ajuda a sair desse lugar. Porque é isso que eu estou sentindo, mas me ajuda a ver que não é a verdade. Porque eu não estou vendo. E essa oração, eu peguei e abri a Bíblia. Aí caiu uma oração de Jonas, dentro da baleia. Caramba, eu amo essa experiência minha. Como Deus é preciso, né? Foi lindo. Quando eu vi ele falar da oração de Jonas, eu caí de noite e comecei a chorar. Deus está me vendo. E como tirou Jonas, vai me tirar também. Irmãos, eu estava sangrando, mas eu não larguei de Deus. Não larga dele, não. Aleluia. Pode estar a escuridão que for, mas é só Ele que vai ter a resposta. Mas pode estar do jeito que for, não nega a tua fé. Mas seja sempre sincero com Ele. Porque Deus pode até vincular uma incredulidade sincera, mas Ele abomina uma falsa fé. O que é falso não tem nada a ver com Ele, irmãos. Mas quando a gente se abre, todo mundo fala de Jó, né? Que Jó foi paciente, que Jó foi isso. Sabe que eu achava que Jó nunca tinha aberto a boca? Quando eu li o livro de Jó, eu falei, gente, isso voltar de brincadeira com a minha cara. Que isso? Falou muito mais pesado que eu já falei com Jesus até hoje. Ele falou, irmão, mas ele não negou o Deus dele. Entenderam a diferença? Já pega essa aqui, Deus quer te ouvir. Porque se você não mostrar para ele o que está doendo, como ele vai curar? Ele já está vendo. Aí a gente fica vindo para a igreja, fingindo que está tudo bem, fica naquela, querendo mostrar que está tudo bem, que ela sou eu. Quando eu entrei na igreja, tu acha que alguém ficou sabendo da igreja? Não. Aonde eu colocava minha capa, ia para a igreja. Tocava o piano, servia na igreja, chegava em casa, meu marido é testemunha, eu chorava o dia inteiro no quarto. Tomava os remédios, ia para a igreja, ninguém ficou sabendo, o meu orgulho não deixou. Mas eu não era uma pessoa santa que nem eu, não é que eu me achava
dos outros, mas eu buscava a santidade, que eu me imaginava o que os outros iam dizer. Aí, ó, nem é tão boa assim, tá vendo? Está em depressão. Isso é ignorância. Não tem nada a ver com falta da presença de Deus. A depressão é uma doença. É claro que é uma manifestação da falta da presença, porque onde está Jesus não tem doença, amém? Mas o que eu quero dizer é que não tem a ver com pecado, não tem a ver... Não, é algo na alma que nunca tinha sido acessada, por mais que eu fosse cheio do Espírito Santo. No meu livro eu vou te explicar o que é que acontece nessas 3 áreas para que isso aconteça. Aqui eu não vou ter tempo para desmiuçar esse assunto, mas vamos lá. Depois dessa oração, da convicção da dor, depois de muita cura, que eu comecei a viver vários processos de cura, que eu comecei a viver várias jornadas. É outra coisa que eu quero deixar aqui para você. Sabe o que é? Viva o processo que Jesus pôs na tua frente, tá? Foi assim que eu saí do lugar que eu estava. Não julga. Deus mandou coach, mandou psicólogo, mandou... Eu só queria saber se era ele. Era ele? Era. Mas como ele usou essas pessoas na minha vida? Era um livro, era um curso. Eu estava ali. Eu nem sabia do que de fato eu estava precisando, irmão. Porque eu estava na igreja, para mim isso tudo bastava. Mas o Senhor depois me levou para uma jornada de cura e me mostrou aos poucos o quanto eu estava doente. Então eu vivia o espiritual, mas chegava bem ali e sumia, porque era muita dor que eu nem conhecia dentro de mim. Viva o processo que Deus pôs na tua frente. E aí um dia o Senhor falou comigo. Depois de muito tempo que eu estava me curando, vivendo esses processos e tal. Aí o Senhor falou, eu vou ler, tá, irmãos? Eu vou ler essa parte, eu sempre leio, porque eu gravei no dia que ele falou comigo, e eu quero ler mais entender o que Jesus falou comigo, amém? É sério para você também. Filha, o buraco que você sentia dentro de você, da ausência do meu amor, do amor e aceitação das pessoas que você ama, era muito grande. Mas o amor que você mais sentia falta era o meu. Porém, você nem percebia. Você nem percebia que era desse amor que você mais estava sentindo falta. Porque por mais que você estivesse por perto, você não percebeu o meu amor. Você sempre teve o meu amor por quem você é e não pelo que você fazia. Mas você não conseguia ver isso, porque você olhava para mim com as lentes das dores das pessoas que te machucaram. Então você olhava para mim e via seu pai, que qualquer erro ia te corrigir. O seu servir na minha casa, essa foi a parte mais dolorosa. O seu servir na minha casa era disfuncional. Não era genuinamente porque você me amava, mas sim porque você tinha medo de mim. Pesado, né? No dia que ele falou isso pra mim, ele foi e completou alguma coisa. Por isso, por um tempo, você vai ficar sem me servir do jeito que você sempre me serviu, porque eu quero te ensinar o que é me servir. Só você é um transbordo do que eu já te dei. Entendam que na minha vida inteira eu servia todo mundo, certo? E eu aprendi que era assim que eu ia ter aceitação. O que Deus falou foi muito preciso. Eu distribuí isso para a igreja também. Me convidava para qualquer coisa, eu dizia, irmãos, não é que está errado você ser disponível para a obra, amém? Vai começar a dizer não para o pastor, eu digo, misericórdia. Se eu dar servimento para o teu povo agora. Eu não estou dizendo isso, amados. Eu estou dizendo que a motivação pela qual eu fazia estava podre. Era a motivação das minhas dores, que fazia eu fazer para todo mundo, que fazia eu dizer sim para todo mundo, que fazia eu estar o tempo todo por todo mundo, e na igreja era só mais uma área da minha vida que eu não tinha controle. Era isso que Deus está dizendo. E ele disse, você não conseguia sentir que me amava, ou que eu te amava por isso. Porque você olhava para mim como se não fosse seu pai, mesmo que você não soubesse disso. É muito óbvio isso. Se alguém te trair, você vai ter medo também de alguém, outra pessoa te trair. Deus é pai, mas qual é a tua referência de pai? Como foi o teu pai para você? Ele era presente?
Ele te trazia segurança, te trazia conforto, te trazia colo, te trazia abraço, ouvia seus pedidos. Te entendia quando você errava? Ou te cobrava excessivamente e te julgava por todo o erro? Será que ele ouvia mais os amor do que você? Será que quando você errava, ele não entendia por que você errou, mas já chegava te batendo? Meu pai fazia isso. Se alguém chegasse falando mal de mim, irmãos, meu pai não queria nem saber. Eu acho que pela vergonha que ele estava passando de ser chamado a atenção, problema se eu estava errado ou se estavam até mentindo. Porque ele sofreu isso, ele não era mau, ele sofreu e ele só reproduzia. Quem é Deus para você então? O quanto verdadeiramente você percebe o quanto ele te ama? Ou será que ele está caminhando do lado dele e não está entendendo esse amor? E é sobre essa manifestação. Porque quando o Senhor me levantou como mais uma voz para falar para homens, eu falei assim, meu Deus, calma aí, o que é? Eu sonhei com um banner. E estava minha foto, Ruth Fontes, neurocientista, lá nas qualificações. E estava assim, culto para homens, e o nome do culto. Eu acordei e falei para meu marido, vai mover, amor, mas não é tu que vai começar o ministério dos homens, como assim eu? O que eu tenho a ver, né, com essa história? E no sonho eu falei para Deus isso, eu questionei, mas sou eu, e o Senhor falou para mim assim, eu estou te preparando para tocar no coração deles, onde ninguém vai tocar. Porque o que eu estou gerando no teu marido vai vir depois. Eu estou preparando você para preparar eles para receber o que eu estou gerando no seu marido. Forte isso, hein? E sabe qual é a minha missão? Ajudar vocês, homens de Deus, a entender a sua filiação com Deus. Deus quer ser o pai de vocês. Porque não tem como a gente entregar algo para outras pessoas se a gente não receber. E por vezes a gente está do lado dele, mas não está conseguindo ler as manifestações do amor dele, como estava na minha vida. E o Senhor falou isso para mim, você vai lembrá-los, vai ajudá-los a se curar, para eles viverem do jeito que eu te curei. Porque senão, como eles vão amar as esposas, como eles vão amar os filhos, como eles vão amar as pessoas que eu estou dando para eles. Por isso que o tema do culto é amados para amar. Glória a Deus. Só entregamos o que recebemos. E só discernimos o que estamos recebendo se estivermos curados para isso. O reino de Deus é transbordo, irmão. Sabe o que é transbordo? Vem de lá, nos enche e a gente entrega. O amor que Deus espera que vocês, varões, entreguem para suas esposas é um amor que vem dele. Mas como você vai ser cheio de algo que você não consegue discernir? Como você vai ser cheio de um amor que olha e ao invés de cobrar, punir, e impor, e oprimir, você consegue acolher, como Deus faz conosco. Só se houver um enchimento de cima. Só se você, varão de Deus, viver esse enchimento de Deus em você. Vocês são a presença de Cristo na casa. Aleluia. Vocês são o sacerdote do lar. Meu Deus, vocês são a presença, a representação do próprio Cristo. E nós, como esposas, temos que honrar vocês. E amar como Cristo amou a igreja. Meu Deus, é um amor sacrificial. É um amor que tudo dá. Mas como você vai dar isso, irmão, se nunca te deram? Ai, meu Deus, hoje Deus quer te encher de um amor que vai entrar em você e você vai conseguir olhar as pessoas da sua família com uma ternura. Porque Deus está te dando o olhar dele sobre essas pessoas. Quem é a sua esposa para Deus? Já perguntou isso para ele? Quem é a sua filha, o seu filho para Deus? Será que você tem essa revelação de entender, para que você consiga entender as limitações deles? Você vai ser o colo deles. O homem é a cobertura e a esposa é a coluna. Quando o sacerdote não está ocupando esse lugar, a casa está descoberta. E a mulher fica lá morrendo de orar, morrendo de orar e morrendo de orar. E o que está acontecendo? Cada um tem a solução. Nem tão evento de casal, mas Deus está querendo que eu liberte isso aqui. Cada um
Não é ninguém cobrando o outro, mas cuida da sua parte. A sua parte está boa? Irmãos, uma coisa que Deus falou comigo sobre esse culto. Toda vez que eu ministrasse, eu tinha esquecido de falar essa parte. Poucas igrejas cuidam da rede de homens. Pouquíssimas. Os eventos de mulher cheios de pastores e todo mundo tem, cheio de coisa. Culto de homem é difícil. As igrejas estão começando agora, porque Deus está despertando vozes para isso. Mas isso é uma dor minha desde que eu casei. Porque quem ensina meu marido, né? A mulher justificava, como que vai ser? Eu vou para os eventos e ele, mas a mulher tem que orar e o homem. Quem mais ora pela igreja do que o próprio Cristo? E se eles são representação de Cristo, o que eles estão fazendo? Se vai fazer um evento de varões, faz churrascada. Se vai fazer um evento de mulher, vigília. Está errado. Está errado, irmão. Não tem problema não, tá? Fazer churrascada, misericórdia. A gente está aqui. Faça churrascada, irmão. Mas por que os varões são sempre ensinados como se não tivesse que ter essa intimidade? A maior responsabilidade é do sacerdote de conduzir a família inteira para a espiritualidade. Só que acontece, as poucas igrejas que estão cuidando disso, pastor, impõem muitas coisas que os varões têm que fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, igual eu comecei a fazer aqui. E o Senhor falou, você vai ser uma voz que vai falar diferente. Não é que está errado o que eles estão fazendo, é porque tem uma outra coisa. Eles não têm como fazer isso se eles não receberem. Entenderam qual é o ponto da minha ministração? Eles têm que estar ligados no eterno. De um jeito que não foram até hoje. Como eu também não fui, ainda vou dizer, hoje eu estou em Deus de um jeito muito melhor do que eu estava ontem, mas é muito aquém do que Deus me quer amanhã. É um processo que não acaba. Mas não adianta a gente impor regras de fazer coisas. Você é homem, então você tem que fazer isso. Tem, mas como que eu faço isso se eu não aprendi, se eu não ensinei, se eu não estou ligado? Onde? É por isso que essa ministração nasceu para o reino, amém? Então nós vamos agora falar 5 passos de como entender o amor de Deus. Estão prontos? Como é entender? Vamos lá, Ruth, eu entendi até agora tudo que você está falando. É bem mais profundo, eu estou entendendo. Mas vem cá, como eu vou entender o amor de alguém que eu não conheço? Quando você vai dar presente para alguém? É fácil dar presente para quem você não conhece? É fácil você agradar alguém que você não tem intimidade? É a mesma coisa. Para a gente entender a forma de manifestação de amor de alguém, a gente tem que entender a pessoa. Deus tem a linguagem dele de manifestar amor. Por vezes, a gente está vivendo a maior manifestação de amor de Deus para nós. Mas a gente não consegue entender e se sente como eu me senti. Abandonada, rejeitada, insegura, totalmente abusada. Porque foram tudo que eu vivi. Mas não era o que Deus estava fazendo. Deus estava me levando para o maior processo de cura da minha vida. Aleluia. Então eu quero hoje compartilhar com vocês 5 linguagens. Não é 5 linguagens, é 5 formas da manifestação do amor de Deus. Não é só para os varões esse culto, é para todo mundo. Pega a mulher e entenda que você também não vai ter como entregar o que você não tem. Todo mundo isso aqui. 5 formas da manifestação do amor de Deus por nós. Para que a gente nunca mais seja engolido por nossas dores e nos sinta abandonados, tendo o Deus mais perfeito do planeta, o único que é perfeito, na verdade, do nosso lado. Isso tem a ver com o quê? Com as dores das suas emoções. Com as referências de amigo que você tem, de pai que você tem, de mãe que você tem, tudo isso influencia na sua percepção da Trindade divina. E ele só está querendo te dar amor. E você não está percebendo. Então vamos entender aqui. Vamos abrir Isaías. Eu já estava falando com você, igreja? Amém. Comigo também? Glória a Jesus, amém? Isaías. Isaías 49, 15 e 16. Ser um homem amado para poder amar. É forte, né? Só Deus para inventar um sistema desse. Isaías 49, 15 e 16.
Eu vou ler aqui então. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu próprio ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aqui a primeira coisa, eu vou ler já o 16, eu quero que vocês entendam o seguinte. Deus usou a maior referência de amor na terra, que é a maternidade, certo? Pode dizer o seguinte, mesmo que isso aconteça, eu acho muito lindo isso. Porque isso pode acontecer, irmão. Mas ele está dizendo assim, mesmo nessa maior falha, porque ele já queria te curar já. Mesmo que isso aconteça, ele olha para mim. É isso que ele está fazendo conosco hoje. Para cada dor que você teve, por mais perfeito que seja seu pai e sua mãe, eles não são perfeitos, então eles erraram. Então, ok, olha para esse lugar para Deus te dar cura. E o Senhor quer que você entenda isso. Mesmo que isso aconteça, Ele vai estar com você. Mas vamos ler o 16. Eis que na palma das minhas mãos, olha isso, te tenho derramado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Pega isso aqui, irmão. Olha só. Quem aqui já escreveu a receita? Quem já escreveu receitas? Concentra aqui, irmão. Deixa lá fora. Quem já escreveu receita aqui na mão? A mãe fala, vai lá no mercado. Vai lá no mercado e tu escreve na mão, para não esquecer, não é? Não é assim? Deus está falando aqui, eu te tenho. Entendeu o que Ele está querendo dizer? Qual é o seu nome, irmão? Seu nome está na palma da mão de Deus. E tudo que Ele fizer, Ele está vendo. Lembra que morreu para te salvar. Ele está dizendo que nos dores das pessoas que erraram conosco, então a gente essas humanas e contamina a nossa essência com Deus. Mas Ele está com você o tempo todo. Muros continuamente perante mim, não foi o que Ele disse? Muro fala sobre limitações. Onde acaba, não é? Deus está querendo dizer, onde acabar a sua força? Eu estou de olho. Eu estou vendo. Se Ele está vendo, Ele vai deixar, irmão, você sem força? Ele está querendo dizer, seus muros estão continuamente perante mim. Ele está vendo quais são os seus limites. Quais são as coisas que você não consegue fazer, o que está passando. O muro também fala da segurança. Ele está querendo dizer isso. Aquilo que você está precisando de respaldo, eu também estou ali olhando. Esse é o Pai. Essa leveza que Deus quer dar para nós. E sobre essa ótica nós vamos falar sobre as 5 manifestações do amor dele. Vamos lá? Primeira manifestação de amor. Salmos 27:10. Acolhimento e conforto. Salmos 27:10. Esqueci de marcar o Salmos 27. Eu vou ler aqui. Vou ler aqui, irmãos. Porque quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Aqui já falou diferente. Quando isso acontecer, ou seja, vai acontecer. Vamos lá, sabe o que Jesus quer hoje? Que a gente alinhe nossas expectativas, amém? Eles são humanos, irmãos. Eles erraram. O que ajudou eu a perdoar meus pais foi entender isso. E se a gente não perdoa pai e mãe, a nossa vida fica travada naquele lugar. Perdão é só qualquer coisa. Mas pai e mãe é uma referência que você reproduz se você não liberar perdão. Olha aqui, ele já estava consolado antes de acontecer o problema. Porque quando meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. É manifestação do amor de Deus, acolhimento e conforto. Está precisando de acolhimento e conforto? Não está tendo de ninguém? Ei, papai está te esperando. Segunda manifestação de amor. Ele ouve as nossas orações. Mateus 6, nós vamos passear na Bíblia hoje, aleluia. Mateus 6:6. Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora
Hã? Ora a teu pai que vê o que você está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Deus ouve, Deus é juiz, Deus é rei, Deus é soberano. Mas quando é para te ouvir, Ele te ouve como um pai. Mas não é como um pai da referência que você tem. É como um pai perfeito. Quem é que está sendo incendiado por um desejo de entender o que é um pai perfeito? É isso que Deus está querendo dizer. Vem para perto, eu quero te mostrar o que é um pai perfeito. O teu pai que vê as coisas no oculto, ele está te ouvindo e ele vai te recompensar. Quando você quiser falar com ele, só entra no teu quarto, fecha a tua porta. Irmão, no reino de Deus tudo é fé. Se tu crer, vai acontecer. Não duvida. Igual eu tinha convicção que Deus estava ouvindo minhas loucuras. Mas também que Ele estava vendo meu coração. Confia. Vai e fala tudo para Ele. A gente fica ansioso porque a gente não fala com Ele, irmão. A palavra fala sobre isso. Não estejais ansiosos com coisa alguma. Antes, coloque tudo no altar, em orações de súplicas, ações de graça. Está escrito. Sabe quem é de ansioso? Porque a gente não ora. Porque a gente não faz uso dessa manifestação do amor de Deus por nós. Vai pro secreto, irmã. Últimas eu fui, agora meio tô ansiosa, não vai o dia inteiro, se precisar. Mas coloca lá, se tu continua ansioso, você não pôs. Você colocou e pegou de novo, achando que vai resolver. E aí você impede que ele faça. Deixa lá. Coloca lá, conversa com ele que está na mão de Deus. Você tem o que fazer? Não. Então por que está preocupado? Coloquei na mão do Altíssimo. Só Ele pode resolver. Então para de pensar nisso. Descansa, que Deus está te ouvindo. Tenha fé que existe um Pai perfeito do teu lado. A oração desde que a gente se converte em Jesus, irmão. Até antes disso. Mas eu uso dessa ferramenta linda que Ele está esperando de nós. 3. Vamos lá, chamar para o irmão Mateus 6, irmão, está pertinho. Só muda o versículo 26. Olha só. O terceiro é supre as minhas necessidades. Fala assim, aleluia. Aleluia. Ele supre, irmão. É manifestação do quê? Fala, do amor de Deus. Fala, igreja. Do amor de Deus. Isso. Ele supre suas necessidades. É de novo, por que está ansioso? Aí vamos ler. Olha como os versículos são conhecidos, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem sembram, nem ajuntam em celeiros. E vosso... Olha que lindo. As alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Está escrito aqui. Por que a gente está ansioso? Deus está permitindo isso então por quê, Ruth? Porque Ele está te chamando para conhecer isso. Ele está permitindo para você vir para perto. O método humano não teria nascido se eu não tivesse vivido todas as dores que eu vivi. Como hoje eu me alegro pelo que me fez chorar no passado. O Senhor está te chamando para perto dele. Aí aqui fala assim. Calma aí, é o 33 aqui. Não andeis, pois, inquietos. O 31, irmão. Do 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Olha como é forte isso. Se Deus está falando dos gentios, e o que nos fez filhos foi o sacrifício, o que a gente está negando? O sacrifício. A nossa identidade, o poder de ser filho, a filiação. Quando a gente fica ansioso, irmão, nós estamos negando, não tem meias palavras. Os gentios se preocupam porque eles não têm um pai, mas nós temos um pai. Nós temos um pai. E quando eu realmente crer, ajoelhar, pôr a cara no pó, não sabe o que falta. Às vezes a gente se humilhar porque precisa. E não é se humilhar porque Deus quer me humilhar, não. É porque quanto mais eu me rendo, mais cheio dele eu sou. Quanto mais eu me rendo, mais
mais perto dele eu fico. Quanto mais eu me rendo, mais parecido com ele eu me torno. E ele quer te ver a versão que ele te fez fazer nessa terra. A imagem e semelhança dele. Que está dominando tudo que ele te fez para dominar. Ele te fez para ser poderoso nessa terra, irmão. Ele falou lá. Gente, olha, estuda em casa todo mundo. Deuteronômio 28, escreve e declara o dia inteiro. Onde você pôr a mão vai prosperar. Onde você pôr o pé é teu. O céu vai se abrir, os tesouros vai cair sobre a sua cabeça. Ei, Deus não te fez para ficar mendigando nada. Nem amor, nem atenção, nem carinho, nem saúde. Na cruz, não teve nada que Jesus morreu e depois falou: ih, esqueci, olha, esqueci disso aqui. Não, tudo está na cruz. Sua saúde espiritual, emocional, física, sua família, tudo está na cruz. Está tudo pago, irmão. O que está faltando? Eu não me comportar como uma identidade que Jesus já restaurou. Eu escolher não me comportar como uma identidade de gentil. Eu entender que eu sou filho e descansar, porque eu tenho um pai que me ama, que olha para a mão dele e lembra de mim, e que não me julga, que não me critica, mas me acolhe. E quando eu mais me quebranto, mas ele me acolhe e me perdoa. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Amém? Quarta manifestação do amor de Deus. Irmão, tem mais? Deve ter mais, mas Deus só me deu 5, senão a gente vai fazer uma vigília, amém? 4, Isaías 64, 8. Irmãos, eu quero falar um testemunho aqui rapidinho de um cliente, que é um servo do Senhor. Ele perguntou, eu tinha esquecido. Dessa parte que a gente acabou de falar aqui das armas e tudo isso. Eu até esqueci de falar esse testemunho, mas é muito forte. Ele foi arrastado pela esposa para um evento de casais meu ano passado aqui em Brasília. Ele sentou na frente de nós, você está assim, Marcelo. Mas não está com essa cara abençoada, não. Ele estava, irmão. Gente, foi o maior desafio na minha profissão, na minha vida. O rosto desse irmão estava assim. Mas a mulher levou ele. E aí, acabou o evento, esse homem estava aos prontos. E ele chegou lá na frente, não conseguia nem falar, pegou na minha mão, agradeceu e saiu. Aí, a esposa dele era minha cliente. Aí, irmão, ele fechou uma sessão comigo, e ele chegou na sessão dele e falou assim pra mim: eu sou crente a vida inteira, mas eu aceitei Jesus naquele dia. Aí chorou ele, né? E ele falou: algo tocou no meu coração que agora eu não tenho sede de ir na igreja. Eu ia para a igreja, parecia que eu estava sendo arrastado. Agora a gente está indo de manhã, de noite, e meus filhos já estão servindo a Deus. E Ruth, deixa eu te contar uma coisa. Na hora que eu estava com a minha esposa lá, meus filhos estavam na igreja da minha mãe, e eles aceitaram Jesus. Na mesma hora. O nome do congresso é Uma Família. O que Deus fez? Uniu uma família. No altar. Só que o mais lindo, sabe o que ele falou? Ruth, a minha vida mudou. A minha percepção de tudo mudou. Sabe por quê? Porque eu vivia ansioso com dinheiro, preocupado com dinheiro. O cara é policial federal, ganha bem pra caramba. Ele fala: eu não preciso me preocupar com isso, mas minha vida girava em torno disso. E a minha vida profissional era a coisa mais importante da minha vida. Eu morria de medo de alguma coisa acontecer, sei lá, e eu perder isso. Eu lembro que às vezes eu parava e pensava, porque essa era a segurança da minha casa. Irmãos, é legítima a preocupação dele? É um pai de família. Um pai de família que não se preocupa com o conforto da família está errado. Mas ele virou e falou assim para mim, chorando nessa hora: mas hoje o meu maior medo é não sentir o amor de Deus como eu estou sentindo agora. É perder isso. O que aconteceu comigo naquele dia? Eu não estou mais ligando Ruth, eu não estou mais preocupado com nada. E ele chorava, irmãos, compulsivamente. Estou entendendo que eu estou falando um policial, irmão?
Eu não quero perder isso. Nunca mais. Chega de religiosidade na nossa vida. Deus tem mais para nós. Amém. Deus tem abundância de tudo para nós. E a primeira coisa que Ele tem para nós é uma paz que excede todo entendimento. É um estado de espírito no caos. De Deus, a paz é uma pessoa. É Cristo que mora em você. Porque uma pessoa é real. É constante. Um estado de paz. Ruth tem cartão para pagar, um monte de coisa. Filho do rei não se preocupa com conta para pagar. Já viu um filho de rei preocupado com conta para pagar? Quem já viu rei? Filho de rei preocupado com conta? Irmão, estou falando real aqui, irmão. Filho de rei, a gente fala as coisas assim, repetidamente, mas não percebe o que está falando. Eu sou filho de rei. Estou preocupado com conta para pagar. Por que então, Jeová? Me diz. Se o dono do ouro e da prata é o meu pai, por que eu estou preocupada? O que será que ele vai fazer por mim se eu tiver a fé de Eliseu, que pegou a capa de Elias e falou: Deus de Elias, e abriu o Jordão? O que ele vai fazer por mim? Porque ele não é mais Deus de Elias, não, ele é o seu Deus. Aleluia! Eu vou dizer, na palavra aqui, irmão, tu está melhor que eu estudo aqui, porque Jesus mora em você e não morou dentro de nenhum deles. Alguém ouviu? Se ouviu, tinha que falar glória a Deus. Nenhum profeta mora em você. Mas se a gente negar nossa identidade, não tem, ele é impedido de fazer. Porque no reino as coisas funcionam tudo em ordem, em princípios. E se eu não me movo por fé, eu estou movendo pelos meus medos. Então, no medo, irmão, não tem como. Joga fora a ansiedade, amém? Em nome de Jesus, começou a ficar ansioso, chega, deixa eu ir para o altar. Deixa eu ir para o secreto, porque eu não vou negar minha identidade de filho, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos agora para o 4. Versículo 8. 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós, o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra de tuas mãos. Sabe qual é essa manifestação do amor de Deus? Ele molda a minha vida. Ele molda a sua vida. Aí eu quero falar sobre algumas partes aqui. Você é uma obra na mão do oleiro. Isso significa que ele tem um formato, que ele tem um projeto, que ele não faz nada sem pensar? Isso significa que Deus te escolheu para algo específico. Isso significa que quando Ele pensou em você, você foi feito para manifestar a glória dele em algo. Deus não te fez por acaso. Ele está te forjando para alguma coisa linda e próspera, tenho certeza. E é ter convicção disso que vai te dar mais serenidade no processo. E entender que é só um molde. Tá difícil, não tá confortável. Mas vai ser uma linda obra no final de tudo. É manifestação do amor dele. Esse cuidado de não tirar o olho do barro. É só o amor dele. Tá doendo, gente. Tá difícil. Mas ele está dizendo: eu estou te forjando. O tempo da vitória vai chegar. O tempo de eu te tirar daqui, te colocar numa prateleira, te colocar num lugar para ser usado cheio do meu óleo vai chegar. Agora, filho, sabe onde porque esse tempo está na minha mão? O molde de uma obra. Eu quero falar rapidamente sobre o propósito e identidade para você entender uma coisa. Essa é a minha voz, a voz da Ruth Fontes no reino. Eu tenho essa convicção porque o próprio Deus me falou. E Deus tem me usado para despertar pessoas para ter a mesma segurança da voz que carrega. Amém? Amém. A minha voz é identidade e propósito. E eu vou falar uma coisa para vocês que o Senhor tem me entregue. Uma coisa que eu só falo num evento meu específico, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Muita gente fala assim:
Onde está o meu propósito? Qual é o meu propósito? Tem até pessoas que já estão despertadas. É um assunto que de uns 3 anos para cá está muito falado. Glória a Deus. Mas quando o Senhor começou a me ensinar isso, não se falava em canto nenhum. E eu não tinha onde aprender, quem dera que eu tivesse. Só tinha aquele livro, Uma Vida com Propósito, que me ajudou demais na época que eu estava ruim. Mas entende que não era um assunto, uma percepção tão falada. Muita gente fala assim, hoje em dia, não, o seu propósito você não encontra, ele que te encontra. Quem já ouviu essa frase? Mas não é essa percepção que Deus tem me entregue. O que Deus tem me ensinado esses 5 anos é que o propósito não está perdido. E nem você está perdido dele. Que ele não está em algum lugar que vai vir te encontrar. Que ele não está fora, ele está dentro. O propósito não é o que você faz, é quem você é enquanto faz. Quanto mais você encontrar sua identidade no Senhor, ouça isso, mais o seu propósito vai se revelar para você. É natural. Quanto mais você conseguir curar essas 3 dimensões, você conseguir viver essa unidade que eu venho falando aqui, essa intimidade, chega de religiosidade, vir para a igreja sem saber o que vem buscar. Quanto mais você entender isso e viver esse lugar, entender que você não é só um espírito, senão você estava vagando por aí, ninguém tinha um corpo. Às vezes a gente esquece, ora o dia inteiro, irmão, mas não sabe lidar com as pessoas. Isso não é normal, isso está errado. Eu me comunico muito bem assim, ó, mas aqui, Deus me livre, não é assim não. O Senhor quer te curar na sua alma, que é a sua humanidade, e no seu corpo. Deus quer te dar uma cura, uma libertação, uma santificação por inteiro. E isso vai afetar suas emoções, isso vai passar pela tua mente. Ó Jesus, obrigada por pessoa para esse versículo. Não vos conformeis com esse tempo, mas sejais renovados na sua mente, para que sejais transformados por ela. Vou repetir o versículo do jeito certo. Não vos conformeis com este tempo, mas renovais a sua mente, e sejais transformados por ela, e assim venhais provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a Bíblia que está falando isso. E o que é a sua mente? Quem determinou o que é a mente? Não é a ciência, foi Deus que fez a tua mente. A mente é razão e emoção. Mas a igreja separa isso. Sua mente. Provérbios inteiro isso. Salomão não era do jeito que era porque ele só orava. Porque ele estudava também, pastor. Não, ele estudava, ele fazia valer a mente que Deus tinha dado para ele. Irmão, deixa eu te falar. Tem promessas que ainda não chegam na tua mão por isso, porque você não está renovando a tua mente. E às vezes a promessa é do seu próprio casamento. O que você está renovando a tua mente sobre uma figura de casamento? Está até hoje com a referência do seu pai? Continue assim. Porque se você não tem uma nova referência, acredite, o automático está acontecendo, entenderam? O automático do que você viu desde pequeno está acontecendo. E esposa é a mesma coisa. Tem que renovar a mente, irmão. Renovar a mente é curar as emoções e estudar mesmo no intelecto. É isso mesmo. Estudar a palavra, com certeza, mas estudar outras coisas. Estudar, irmão. Deus tem usado muito o povo de Deus, muitas pessoas. Não é só ele não vai influenciar o povo. Deixa Deus usar como usou Paulo para escrever quase a Bíblia toda. Imagina se a gente não lesse, irmão. A gente tem que ler. E Paulo era entendido de letras ou não era? Era um dos homens mais inteligentes. E Deus pegou ele com toda a sabedoria e entendimento. Meu Deus, fala com o teu povo. E usou de uma forma para falar para nações, porque ele tinha estudado, irmão. É isso. Estudar, a gente às vezes fica assim, não, só precisa de Deus. É de Deus, mas ele precisa. E é ele que vai falar com você. Vai estudar. Estudar o que? Aí é outra coisa. Deixa Jeová te falar. Deixa ele te indicar o caminho. Deixa ele te mostrar o que ele quer. Mas a razão nossa tem que ser renovada. Paulo não falou, renove o seu espírito. Falou? Não, porque o espírito está pronto. Foi Jesus que falou. Renova a tua mente. Porque nela está o quê? Os traumas, tá? A xingação da mãe,
vai, tá os medos, as frustrações. Nela tem muita coisa ainda que Jesus quer curar para você manifestar o fruto do Espírito, a mansidão, a temperança, a alegria. Tudo isso é na alma. Você precisa renovar sua alma. Às vezes é lendo a Bíblia, às vezes é lendo um livro, às vezes é lendo alguma coisa, é lendo alguma pregação. Irmão, deixa Deus te guiar, deixa essa mente ser renovada para você ser transformado por ela. Isso aqui é ciência, tá? Isso aqui que eu estou explicando é a neurociência. Está tudo na Bíblia. É lindo isso. O homem está descobrindo achando que é novo, mas está na Bíblia. Primeiro você renova a mente para depois você mudar comportamento. Isso é neurociência. Como eu mudo o comportamento do meu povo? É assim dos meus clientes. Renovando a mente. Para o quê? Por que tudo isso que você está falando? Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus depende de você ter um processo que começa com você, não é com Ele. A manifestação da vontade de Deus já foi declarada sobre a tua vida. É só você entrar debaixo dela, irmão. Se movimentar com fé, com ousadia, com amor. Mas o filho das trevas se move com medo. Só o amor tem medo. Agora deixa eu lembrar porque eu entrei nisso aqui. O propósito. Então, a nossa identidade, ela vai ser a luz do nosso propósito. Pegou isso? Cuida de você aqui dentro, que Deus vai te revelar lá fora o que você fazer. Cuida de você aqui, que o seu propósito vai ser revelado. Você vai saber, porque você nasceu com o seu DNA, vai saber o que você tem que fazer. Você só tem que encontrar isso. E aí eu estou falando isso na hora de moldar. Sabe por quê? Porque se a gente não entende isso, a gente não tem paciência. E acha que Deus nos esqueceu, igual eu estava achando. E era só moldar. Era o amor dele. Eu sonhei com você, filha, fazendo tanta coisa. Deixa eu moldar aqui, ó. Vou permitir isso aqui para você ver que tem essa dor aí dentro. Vou permitir isso aqui. Está entendendo que Deus está te curando? Te permitindo viver um processo para você manifestar a glória dele. Eu vou finalizar esse tópico com uma coisa que eu falo nos eventos, que eu falei no início e acabei não dizendo o que era. O que veio antes, irmãos? O sol ou a necessidade de ter o sol? Vou repetir. O que veio antes? Veio o sol para iluminar ou veio a necessidade de ter o sol? Pois é, a necessidade. Não é prova não, tá dando que jeito. Obrigada por participar. Ouçam isso aqui. Esse aqui o Senhor me deu uma revelação tão linda que eu pedi para ele: Pai, me fala onde estava a tua palavra. Pai, me fala onde estava a tua palavra. Isso aqui você já tinha me ensinado, porque tudo está na palavra. Então ele já tinha me dado visões, já tinha me mostrado uma parte do meu livro e eu não estava entendendo onde estava na Bíblia aquilo e eu queria saber. Aí eu estava produzindo um evento que é o Congregação da Família para ir lá para Passo Fundo na época. E aí o Senhor falou bem assim para mim: Ruth, o que veio antes? O sol ou a necessidade de ter o sol? Irmão, quando ele falou isso, minha cabeça virou assim. Quando Deus dá uma revelação para a gente, ele se entope a nossa cabeça. Eu comecei a chorar. E o que Ruth, eu não entendi ainda, eu vou te explicar. Deus olhou e viu a escuridão. E ele falou: haja luz. E eu vi luz. Só teve a luz porque teve a necessidade de ter. O sol tem um propósito: iluminar a terra, aquecer a terra, gerar vida e muitas outras coisas. Mas ele veio para suprir. Nossa, eu estou toda arrepiada. Ele veio para suprir a falta. Deus criou algo que supriu tudo que era falta. Quando Deus pensou em você, foi da mesma forma que pensou no sol. Se o sol, as plantas, tudo tem o seu porquê nessa terra, tem ou não tem? Meu Deus, é tudo perfeito, encaixado no ecossistema. E como respira, meu Deus, até o carbono, como a gente respira, as plantas soltam, é tudo perfeito. Como o seu corpo funciona, tudo é perfeito. Para um propósito, nenhum gene nosso foi criado sem um propósito. Deixa eu te falar, você foi criado com imagem e semelhança do Deus eterno. O que é que tem mais importância do que você nessa terra para Deus? Nada. E só você foi criado sem um propósito?
que caia por terra toda mentira. De você sentir que o seu nascimento foi um erro. Que você não tem um projeto, não tem nada que dá certo na tua vida. Deixa eu te falar, Deus te fez para manifestar a glória dele nessa terra, em um lugar específico, de uma forma que só você pode manifestar. Ele não fez nada repetido, ninguém, nem o nosso digital é igual, não tem ninguém aqui com propósito igual. Como eu ilumino essa terra, você não vai iluminar. Mas como você nasceu para iluminar, também eu não vou. Nós fazemos parte de um projeto lindo, para onde tem escuridão, ouça isso. Você manifestar uma luz que só você pode. Com a essência do Senhor, o Senhor te fez para um propósito. E a manifestar a glória de Deus de um jeito que só você pode. Busque agora, em nome de Jesus, dentro de você, essa cura, para que você encontre qual é essa verdade que você vem compartilhar com o mundo. Porque o reino está precisando dela. Amém? Estou finalizando essa parte aqui, irmão. Moldar é o mais complexo, eu só quero falar uma coisa. Quando o oleiro está com o barro na mão, ele vai moldando, certo? O que é que amolece o barro? A água. Quanto mais maleável, mais fácil de moldar. A palavra é a água. E o quanto você está cheio dela. Para ser maleável na mão do oleiro. Para deixar o oleiro te moldar. O inverso também é verdade. Quanto mais duro, quebra. Quantas vezes talvez você está quebrando na mão de Deus? Porque não está se enchendo da água. Não está deixando que a água entre em você. Para te amolecer. Quem joga água é quem? O oleiro. Hoje ele está aqui nos enchendo dela. Aleluia! Ele está jogando. Você está duro ou você está se permitindo ser acessado? É todo segundo Deus está derramando da água. Você está lendo a palavra? Você está se enchendo dela? Ele vai te moldar, irmão. Quer viver esse processo mais rápido? Absorva a água. Você não vai quebrar. Amém? Manifestação do amor de Deus. E o por fim, o fogo. Ele pega o vaso e põe no fogo. Então deixa eu te falar. Alguém já deve ter ouvido isso aqui. Quando está perto da bênção, o negócio aperta. Já ouviram? Crente que é crente raiz já ouviu isso. É só a vida toda. Por que aperta, irmão? Você está no fogo, Jeová. Você está no forno. Para quê? Para queimar a impureza, para queimar as pedrinhas, para queimar tudo que falta. Por quê? Porque para o novo que Deus tem para você, nada velho vai. Não vai nada velho, vai queimar tudo. O que é podre vai queimar. Vai sobrar só o barro, a obra dele e a água. Aí você vai ficar no molde perfeito e pronto para ser usado. Às vezes a gente já quer ser usado, né, pastor? Já estou prontinho. Já estou pronto, Deus, já estou pronto. Tá não, ele está vendo, deixa eu te assar mais, meu filho. Viva o processo, irmão. Repitam comigo assim: Pai, eu aceito o processo. Eu confio no teu amor. E eu vou viver a jornada para ser usado por ti. Como o Senhor sonhou. Oh, aleluia, palmas para o Senhor. Glória a Deus. E por fim, estamos acabando mesmo, agora a correção, o 5. Mas como assim? Hebreus, irmão? Hebreus 12, 7. Mas como assim correção? Eu ando demais, né? Eu vou tentar me filmar, coitado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, olha só. Eu cresci tendo medo de Deus, mas eu não sabia que eu tinha medo dele. Você não viu o que ele falou para mim? Você fazia por medo. Medo não, se eu disser, não, pastor, misericórdia, eu estou negando a obra. Meu Deus, eu me enchia de coisa, trabalhava até de madrugada, ficava uma doida. Isso não me ajudou a crescer, irmão. As coisas de Deus têm equilíbrio, é um dos espíritos dele. Espírito de ousadia, espírito de amor e de equilíbrio, que é o de moderação. Se não tem equilíbrio, não está na frequência do reino.
E quem determina o equilíbrio? Ele mesmo. E eu não tinha. Aí vamos lá. Por vezes as pessoas estão até hoje na presença de Deus por medo, porque se eu sair, a mão de Deus vai pesar. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa falar um testemunho, e Deus deu na minha cara, ele me bateu, ele me chutou. Eu falei, tá vendo o pai dela, não está vendo Deus não. Não é ele não, mas eu fiquei calada, eu só orando por ela. Irmãos, Deus não é assim. Mas aí, de uma religiosidade que nos ensinou a ter medo desse Deus e um distanciamento, fomos para o extremo oposto, pastor. Quase uma libertinagem, em que a graça libera o pecado, e uma coisa, porque as pessoas confundem as coisas. E vamos para o outro lado de um Deus que, se é amor, ele não corrige. Eu já ouvi, e não está na Bíblia, eu vou ler. O povo está tirando o versículo da Bíblia. Que Deus é amor. Corrige. Isso é heresia, irmão. É justamente por ele ser amor que ele vai te corrigir. É justamente por ele ser um pai amoroso que ele não vai te deixar cair. Uma ovelha, ela é corrigida pelo seu pastor. Você sabia disso? Às vezes até quebra as patinhas para ela corrigir o andar. Você sabia disso? Mas o pastor carrega. Aleluia! O Senhor vai te corrigir, mas ele vai te carregar, irmão. Essa é a diferença. Então vamos entender. Esse é o problema. Quando a gente não se submete à correção do Senhor, a gente vira rebelde. E aí a gente não consegue acessar o outro nível. Mas é uma manifestação do amor dele, amém? Às vezes é o moldar, mas às vezes é correção. Vamos ler? 12:7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Meu Deus! Porque que filho há a quem o pai não corrija? Está querendo dizer assim, se seu pai nunca te corrigiu, tu não era tido como filho. Eu tenho clientes que falam assim para mim, eu pergunto, como é o seu relacionamento com a sua mãe e tal? Aí eu falo assim, uma delas falou que eu nunca esqueci. Ruth, era muito bom, minha mãe nem ligava, eu podia fazer o que eu queria e tal, e de repente, é mesmo? Aí ela foi falando, daqui a pouco ela estava chorando, ela nem sabia por que ela estava chorando. O que é que você está sentindo? Aí ela falou assim, agora que eu estou pensando, minhas amigas tinham sempre uma mãe que ligava para saber se ela estava no lugar certo, tinha um limite de horário e eu nunca tinha nada. E eu acho que eu lembro de eu pensar que eu não tinha importância. Fica um sinal, pais. Quando você põe limite, seu filho se sente amado. Quem criou isso foi o Pai eterno. Respeita a frequência dele, que você vai ser um excelente pai. Filho que é dado tudo sem limite, não é filho, é bastardo. A palavra está falando, trate seu filho como filho. Corrija ele. Ajusta, peça a sabedoria do eterno. Não vá na ira, não vá na raiva, peça a direção, mas corrija. Porque isso é a manifestação de Deus. Senão amanhã ele não vai entender a correção de Deus. Nem da vida. E aí aqui está falando assim, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você errou, Deus vai te corrigir. E você vai falar, obrigada, Senhor, sinal de que eu sou uma filha amada. Sinal de que eu sou um filho amado. Amém? Não se revele. Tá? Vamos pro final? É a cura. Hebreus 12, por favor. 15. Versículo 15. Depois da gente viver tudo isso, da gente refletir nisso, vocês percebem que muitas das vezes a gente que não entende a linguagem do amor do Senhor, nós, entendeu? Era o que o Senhor queria nos dizer. E agora é o momento da gente entender que sobre tudo que a gente lembrou aqui, nós temos que jogar fora e perdoar. Lembramos de coisas que os nossos pais fizeram, eu tenho certeza. Porque eu estiquei vocês por quase 20 minutos a lembrar. Porque Deus quer curar todos nós. É o momento então de liberar perdão, de você ter consciência disso. Ressignificar e entender que seu pai não sabia fazer diferente. Mas também se respeitar e entender que a sua criança precisa falar o que ela sentiu, porque senão está travando seu financeiro, seu conjugal, sua vida como pai, como tudo, está travando. O que não está avançando, irmão, a resposta está lá na infância. E Deus está querendo te trazer essa clareza, raízes de amargura. Às vezes até o que aconteceu com outras pessoas. E aí aqui está falando assim, seguir em
paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha isso. Está se privando da graça. Então a graça está para você, mas quando você escolhe um lugar na mágoa, Ruth, mas meu pai nunca foi presente, então aí que você tem que liberar mais perdão. Mas ele nunca apareceu, mas eu estou magoado, ok. Hoje você começa já a decidir por você, pela tua família, liberar perdão para isso. E todo dia, ore ao Senhor para Ele te ajudar nesse lugar. Mas não deixe esse lugar no lugar da indiferença, porque isso está te contaminando. Olha aqui, é a Bíblia que está dizendo, ó. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine tudo à sua volta. Nós estamos encerrando o culto aqui, esse ponto, e eu quero que vocês entendam. Selar com o amor. Se começamos falando dele, é terminando a ele. Perdoar, irmãos. E perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa os filhos, perdoa, irmão, tudo que você tiver que perdoar hoje. Nós vamos deixar aqui no altar para o Senhor, para que nós possamos ser amados para amar, curados para curar, ungidos para ungir. Tudo vem de lá. E quer receber de lá? Então não se prive da graça. A raiz de amargura é o pior problema seu. E por fim, tem uma coisa. A questão é que tem dores que você sabe, tem outras que você não sabe, que são as que estão no inconsciente, que eu ajudei vocês a pensar aqui. Então comece a orar por isso também, Senhor, acessa meu inconsciente. Porque tem coisas que estão lá que você não lembra, porque é inconsciente. Mas tá, até no ventre, coisas que você ouviu. Mas comece a anotar e procure ajuda a respeito disso, porque Deus quer um novo destino para todos. Quando a igreja está nesse lugar de recomeço, Deus sempre faz esse lugar de restauração. Aleluia. Porque o passado tem que ficar para trás. Deus tem uma nova história para vocês e através de vocês para toda a igreja. Aleluia. E vai ser com vocês que estão aqui. O novo não vem com o velho junto. Quem está pronto para jogar o velho fora? Amém? Glória a Jesus? Aleluia. Então o Ministério de Louvor vão cantar que me ama. Eu pedi para eles cantarem preparando a ministração, mas cantaram antes, tem problema, porque já preparou o povo. Porque a gente tem que cantar para encerrar. Eu pedi esse louvor por isso, porque o me ama é o fechamento de tudo. Aí eu também pensei, o Senhor tem o seu jeito, né? Já preparou a gente para a pregação, já cantamos antes, não é não? E estamos cantando depois. Mas agora vocês vão contar com muito mais consciência, sim ou não? Do quanto Ele te ama. Amém? Glória a Deus. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, pode, pastor? Eu vou cantar com eles aqui junto.